Ligado à questão do financiamento público. Exatamente. Um dos mecanismos principal é a questão do financiamento. Porque você não tem mecanismo, você tem mecanismo muito burocrático para a questão do financiamento, das prestações de conta, mas na prática não existe mecanismo que você impeça, né, a influência do poder econômico. Então isso é muito desigual, né, entre todos os partidos, inclusive no PT, todo partido tem muita desigualdade, né, no processo eleitoral. Eu, por exemplo, tenho um mandato, lógico que já sai em vantagem, por exemplo, com outro companheiro do PT que não tem mandato, então nós temos que pensar mecanismos diferenciados. Vamos imaginar um professor da rede pública do município de Natal e um empresário bem-sucedido de Natal. Os dois são candidatos com financiamento público de campanha, que vai garantir que esse empresário bem-sucedido não vai usar a sua estrutura. Não, o problema a pergunta tem que ser, a questão tem que ser colocada de uma outra maneira mais geral. O financiamento público só é possível com voto em lista. É diferente, né? Você fazer financiamento. Aí tem que ter um outro processo. Então você tem um outro processo. O partido tem uma lista pré-ordenada que discute, não é? E debate e decide. Então, financiamento público você vai financiar o partido como um todo, né? Os candidatos como um todo. Então eles são iguais entre eles. Então não adianta você votar em Mineiro ou em Pinto Júnior, né? Tanto faz se votar em Mineiro ou Pinto Júnior, né? A discussão não é você ter o financiamento público para que eu individualmente me aproprie do financiamento público ou você individualmente. Não é isso. O debate do financiamento público é um debate mais profundo que requer uma discussão sobre o fortalecimento dos partidos e a questão da lista. E o que se coloca em relação a isso é que os partidos passariam a ter os coronéis, os donos dos partidos. E aí, por exemplo, até eu já vi matérias escritas sobre isso, até desenhando o Rio Grande do Norte. Quer dizer, quem é no PMDB, quem seria, quem ficaria entre o primeiro da lista? Garibaldi e Henrique ficaria, mas hoje não ficaria assim? Fora? Não. Mas hoje não é assim. Se fosse para o PSB, para o PT, enfim, e aí sucessivamente. Pois é, mas hoje não é assim. A maioria dos partidos não tem uma vida orgânica viva, né, democrática, participativa dos seus filiados. Né? Eu sei, mas aí carimbava de uma vez a questão do coronelismo. Não necessariamente, isso que eu estou dizendo. Na verdade, eu teria acho que passar um processo de revitalização dos partidos. Eu acho que não existe uma forma ideal. Né? Eu acho que todo modelo tem problemas, né, e tem virtudes, né, tem defeitos e tem suas virtudes. Não existe um modelo ideal de funcionamento de partido, da sua relação, né, com a sociedade, com a democracia, com o sistema político. Não existe lugar nenhum no mundo, né, pelo pouco que eu sei, pela pouca informação que tem nesse assunto, não sou especialista nesse assunto, né, mas pelo pouco que eu tenho, não existe nenhum modelo ideal. Tem modelos que têm os seus prós e os seus contras. Eu acho que o Brasil tem que avançar. Então não é dizendo, por exemplo, hoje não tem os partidos, hoje não tem, na sua grande maioria, entre elas, não tem como que donos, né, que os filiados sequer participam das decisões, da escolha dos seus dirigentes. Então, esse argumento aí, ele precisa de ser colocado em prova. Eu acho que a questão da lista, acho que o financiamento público seria bom para a democracia brasileira. Eu acho, agora é uma opinião. Eu não poderia nem ficar brigando aqui. Talvez num médio, longo prazo, né? Que no primeiro momento ia realmente os caciques iam ter mais, como é que eu diria, iriam carimbar como... Mas hoje já são. Hoje já são, assim. mas iria dar uma maior legitimidade a esses caciques. Não sei se você criar mecanismos que os filiados participam de outra maneira, não sei. Entendeu? Não sei, então você tem que criar mecanismo para que os filiados participem, expressem as suas opiniões. Mecanismo que pudesse ter o rodízio na direção partidária. Que tenha o rodízio, que tenha cotas, você pode ter uma série de mecanismos, entendeu? Então, não é dizer, não, esse modelo pode fortalecer, eu não sei. O fato é que eu penso do jeito que é hoje, seria bom que mudasse, seria bom para a democracia brasileira ter uma mudança no funcionamento dos partidos e, consequentemente, na representação política e nos parlamentos. Eu acho que seria bom, é o que eu penso. Entendeu? Agora, o que vai ser? Ninguém tem uma bola de cristal. Tem várias, repito, no mundo todo, de várias maneiras de se organizar os partidos, de organizar os parlamentos e os executivos. Todas essas maneiras, nenhuma são perfeitas. Tem os prós e tem contra. O que de acordo com a nossa cultura, com a nossa história brasileira, poderia mudar para melhorar? Eu penso que sim. Eu acho que financiamento público, eu acho que fortalecimento partidário, eu acho que fidelidade partidária ajudaria a mudar. Agora, vai ser paraíso? Não acho ser paraíso. Eu acho que pode ser um sistema melhor do que nós estamos aqui hoje. Em relação à quantidade de partidos, você é a favor ou contra aquela cláusula de barreira que depois teve, depois a justiça, depois não teve? Eu acho que qualquer agrupamento, qualquer setor da sociedade que queira se organizar, né, para poder
de se representar num instrumento partidário, tem o direito de fazer. Essa ter quase 30 partidos não atrapalha não. Eu acho que não atrapalha não se criar mecanismos para que não vire barriga de aluguel e estriga de aluguel. Né, para poder vender espaço, para poder... Alguns sem isso morrem, né? No processo eleitoral, por exemplo, você tem candidaturas e de vez em quando aparece uma pessoa de um partido que ninguém nem lembra apoiar a sigla, entrando no debate político, servindo de marreteiro, digamos assim, né, servindo de pancada, né, para outro adversário. Então, acho que isso aí tem que criar mecanismos para acabar. É evidente, né, que nós temos que corrigir essas situações. E tem também, ainda dentro desse segmento que você se refere, tem aqueles que também utilizam o horário da TV e do rádio para negociar. Né? Isso que eu estou dizendo. No horário eleitoral, usa o espaço que tem para ficar de um lado, atacando um adversário. Eu sou candidato X, então eu quero você é o Y, eu quero lhe atacar, em vez de eu atacar você diretamente, eu terceirizo o ataque. Você tem um partido satélite para fazer isso. Eu terceirizo o ataque, eu contrato lá, pago o Alguns nem falam da candidatura dele. Né? Aí, eu acho que aí é evidente, né? Eu acho que tem a lei, tem que corrigir isso e impedir esse tipo de coisa. Mineiro, mas voltando às eleições, qual a expectativa? O seu candidato a nível de Estado é Geraldo Pinto, a nível do município de Natal é quem? É Vilma Aparecida, Parnamirim, Amorim. Que é candidato único lá, e aí por diante, não é? É um processo bom, positivo. Em Mossoró, quem é? Técio Pereira, né? Um processo muito importante, o filiado e a filiada vai escolher os próximos, não é? Como se dá esse debate dentro do partido? Você reúne o seu grupo, da sua tendência, do seu grupo, assim como Hugo Manso reúne o dele. Vai lá e vai buscar voto, e vai conversar com faz debate entre vocês. Hoje mesmo na segunda-feira tem um debate, passou, né? Segunda-feira que passou, teve um debate em Natal, importante. Depois de que esquenta aquele debate, que vocês se enfrentam e tudo mais, dá para ir depois tomar uma cervejinha junto? Para quem gosta de tomar cerveja, dá. Né? Eu acho que quem gosta de tomar cerveja, toma cerveja em qualquer situação. Não, então deixa eu mudar a pergunta. Depois de um debate acalorado, dá para depois sentar e conversar sobre os rumos gerais do partido sem maiores arranhões? Então. Não, lógico, veja só. Depende do nível do debate, né? O debate qualificado não tem nenhum problema. O debate que é com questões pessoais, com baixarias, aí acaba ficando sequelas. Mas o debate qualificado é positivo para o partido e positivo para a sociedade. Né? Acho que em todo lugar que você faz um debate qualificado, só fortalece a instituição. E todo lugar que você faz um debate com baixaria, enfraquece a instituição. Então, se o debate é um debate de posições, né, de concepções, fortalece a democracia e fortalece o PT. Se o debate vai para a baixaria, enfraquece. Né? Agora, outro dia, às vezes é muito difícil as pessoas que não estão no dia a dia até compreender essa questão. Né? Um dia um repórter me ligou e perguntou assim, Mineiro, quem vai ganhar a eleição? Eu digo, o PT. Porque, veja só, não tem esse negócio de um ganhar contra o outro. Porque se você tiver 30% dos votos, vai ter 30% da representação política. Porque a direção do PT, que do Júlio, é feito proporcionalmente. Então, por exemplo, se uma chapa tem 10% dos votos, ela tem 10% dos cargos. Se tem 30%, tem 30% dos cargos. Tem 50%, tem 50% dos cargos. Quer dizer, vai ter os majoritários e os minoritários, exatamente, mas todos vão participar. Todos vão participar da próxima gestão. Vão participar da próxima. Então, quem ganha é o PT. Não tem assim. Se uma chapa tiver 60% do voto, ela não tem todos os cargos sozinha. Entendi. Então tem uma participação. É diferente de uma eleição majoritária e externa, a que você pretende participar ano que vem. Que aí você exclui, né, quem foi derrotado. Não é assim. Né, o PT, de acordo com o percentual de votos, faz parte da direção. É isso que garante, né, essa força, né, então. É uma forma inteligente de agregar todo mundo, lógico, né, proporcionalmente à sua força, de acordo com sua força nas bases. Fernando Mineiro, queria agradecer a sua presença aqui no Cidade Aberta, aproveitar e passar o jornal Potiguar Notícias, que já está muito obrigado, eu sou leitor assíduo do jornal, leio sempre, né? E aliás essa manchete aqui, quero parabenizar pelo trabalho que você faz, alertando a sociedade pela questão, né, do meio ambiente, em especial da água. Então, parabéns a você e a toda a sua equipe. Muitíssimo obrigado, Fernando Mineiro, e você que está aí nos acompanhando, não sai daí. Daqui a pouco nós vamos falar de publicidade, vamos conversar com Joaci Medeiros. Um minuto só e a gente já volta.